O ser humano já conquistou a Lua, criou a inteligência artificial e fez descobertas extraordinárias. Mas existe um problema que toda essa sabedoria ainda é incapaz de resolver: o pecado. E por quê? É exatamente isso que Paulo responde na lição de hoje. Queridos irmãos, estamos na lição de quinta-feira, dia 9 de julho, com o tema Cristo, Poder e Sabedoria de Deus. E daqui a pouco nós vamos juntos anotar as 3 principais frases da lição e também descobrir qual é o ponto central, o ponto principal dessa lição. Então olha só, hein? Já deixe seu like aqui, deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva e fique nesse vídeo até o final. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero convidar você a orar junto comigo neste momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra traz conforto ao nosso coração. Muito obrigado por mais um estudo da lição e também porque, ao olharmos para a cruz, podemos contemplar o seu amor por cada um de nós. Esteja conosco nesse estudo, que nós possamos entender de forma simples e clara a sua mensagem para a nossa vida, para que possamos nos preparar para o céu. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje traz um ensino extremamente atual. Vivemos em uma época em que o conhecimento cresce numa velocidade impressionante. Todos os dias surgem novas tecnologias, novas descobertas científicas e ferramentas que facilitam a nossa vida. A inteligência artificial, por exemplo, consegue responder perguntas em segundos, consegue também traduzir idiomas, produzir imagens e auxiliar em pesquisas complexas. O homem chegou à Lua há mais de 50 anos. Ele envia sondas ao espaço, o homem envia sonda ao espaço e realiza cirurgias cada vez mais avançadas. Mas apesar de todo esse avanço, existe uma pergunta que continua sem resposta para a sabedoria humana: como libertar o ser humano do pecado? E é justamente aqui que Paulo faz uma diferença muito importante. Ele não rejeita a sabedoria em si. A Bíblia nunca condena o estudo, o conhecimento ou a ciência. Daniel, José e Moisés foram homens extremamente preparados, homens sábios. O problema não é estudar. O problema é quando a sabedoria humana tenta ocupar o lugar de Deus. A lição afirma que Paulo não rejeitava a sabedoria, mas o tipo de sabedoria humana que pretende competir com Deus. Ou seja, aquela ideia de que o homem pode resolver sozinho todos os seus problemas, inclusive o problema do pecado. É isso mesmo que você acabou de ouvir. A história mostra que isso nunca aconteceu. As guerras continuam existindo, a violência aumenta, as famílias sofrem, a ansiedade cresce e o coração continua necessitando de transformação. A tecnologia mudou muita coisa ao nosso redor, mas ela não conseguiu mudar aquilo que existe dentro de nós. Ela não conseguiu. E é por isso que Paulo afirma que somente Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Aquilo que nenhuma filosofia conseguiu fazer, Cristo realizou na cruz. A lição também chama atenção para uma expressão muito bonita. Paulo fala dos nós que somos salvos, dos que creem. Ele fala dos que foram chamados. E a lição explica que essas 3 expressões se referem ao mesmo grupo. Pessoas que experimentaram a salvação pela fé. Perceba que Paulo não está falando de pessoas perfeitas. Ele está falando de pessoas que reconheceram que não conseguem salvar a si mesmas e confiam completamente em Jesus. Outro ponto muito importante aparece no final da explicação. A lição diz que a sabedoria do mundo é incapaz de fazer as pessoas conhecerem a Deus. Porém, por meio de Cristo, nós nos tornamos sábios para a salvação. Isso significa que o verdadeiro conhecimento não é apenas acumular informações.
O verdadeiro conhecimento é conhecer a Cristo. Uma pessoa pode possuir vários diplomas e ainda não conhecer o Salvador. Por outro lado, alguém simples, mas que entregou a vida a Jesus, possui a sabedoria mais importante de todas, a sabedoria que conduz à vida eterna. É exatamente isso que Paulo quer ensinar. Toda sabedoria é bem-vinda quando nos aproxima de Deus, mas quando ela tenta substituir Deus, ela perde o seu verdadeiro propósito. A maior demonstração de sabedoria divina não foi uma invenção extraordinária, nem uma descoberta científica. Foi a cruz de Cristo, onde Deus resolveu o problema que nenhum ser humano jamais conseguiria resolver sozinho. Agora pegue sua lição, pegue aí o seu marca-texto, porque nós vamos anotar juntos agora as 3 principais frases da lição de hoje. Depois delas, veremos qual é a grande mensagem central desta lição. A primeira frase diz assim: a sabedoria humana é incapaz de libertar do pecado. Só Cristo, a sabedoria de Deus, pode fazê-lo. Essa é a base de toda a lição, queridos. O conhecimento humano pode melhorar nossa qualidade de vida. Ele pode desenvolver remédios, criar tecnologias e facilitar inúmeras tarefas. Mas ele não consegue apagar um único pecado. Nenhum filósofo, nenhum cientista ou governante conseguiu oferecer uma solução para o problema da culpa e da morte. Somente Jesus fez isso na cruz. Por isso, quando Paulo chama Cristo de sabedoria de Deus, ele está mostrando que o plano da salvação é a maior demonstração de inteligência e do amor divinos. E a segunda frase diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Perceba que Paulo ele não diz que o Evangelho é só para pessoas boas, ou é só uma boa mensagem, ou uma filosofia de vida. Não é só isso. Ele afirma que o Evangelho é poder. Poder para transformar vidas, restaurar famílias, vencer o pecado e oferecer esperança. A salvação não depende da nossa capacidade, mas daquilo que Cristo realizou. É por isso que a lição explica que as expressões nós que somos salvos, ou os que creem, ou a expressão os que foram chamados, se referem ao mesmo grupo. Aqueles que aceitaram pela fé o presente da salvação que foi oferecido por Deus. E a terceira frase diz assim: a sabedoria humana pode considerar a mensagem da cruz como loucura e fraqueza. Contudo, a loucura de Deus é mais sábia e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Olha que declaração, hein? Que declaração extraordinária. Paulo não está dizendo que Deus seja louco ou fraco. Ele usa essa linguagem para mostrar que aquilo que o mundo despreza é infinitamente superior àquilo que o próprio mundo admira. Aos olhos humanos, um Salvador crucificado parecia um fracasso, mas foi justamente na cruz que Deus venceu o pecado, derrotou Satanás e abriu o caminho para a salvação. O que parecia derrota tornou-se a maior vitória da história do universo, queridos. E agora nós chegamos ao ponto principal da lição. E essa mensagem central, ela é muito importante para mim e para a sua vida também. E ela ensina que a verdadeira sabedoria não está em confiar na inteligência humana, mas em confiar em Cristo, o único que tem o poder para salvar o pecador. Essa é a grande mensagem da lição de hoje. Deus nos convida a estudar, a aprender e desenvolver os talentos que Ele nos deu. Mas nunca podemos esquecer que o conhecimento por si só não salva ninguém. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos nossa necessidade de Cristo. Quanto mais conhecemos Jesus, mais sábios nos tornamos para a salvação. Que Deus nos ajude a buscar conhecimento, mas, acima de tudo, a buscar diariamente aquele que é o poder
e a sabedoria de Deus, ou seja, Cristo Jesus.